Olá, eu me chamo Ariadne Queixe e nesse vídeo eu apresento de forma breve o trabalho nanoestruturas eficientes de oxinitreto de estrôncio-tântalo para a produção de hidrogênio. Desde a década de 70, o mundo passou por um grande desenvolvimento tecnológico. Isso fez com que houvesse um aumento da demanda energética, que mais que dobrou desde aquela época. Um dos problemas em relação a isso é que a principal fonte utilizada ainda são combustíveis fósseis, que estão associados com as emissões dos greenhouse gases, que por sua vez se encontram em crescimento acelerado. Tudo isso estimula a busca por novas formas de geração de energia, focando naquelas consideradas limpas, alternativas e sustentáveis, como por exemplo a energia solar. Utilizando a disponibilidade da radiação solar e focando na geração de hidrogênio a partir de água, podemos fazer o processo de water splitting sobre catálise de um semicondutor. O hidrogênio é um combustível considerado verde e que pode ser obtido principalmente a partir de hidrocarbonetos ou de água. Porém, atualmente ele é obtido majoritariamente a partir desses primeiros, num processo também associado à liberação de CO2. Já no processo de water splitting, a molécula de água é quebrada e transformada em hidrogênio e oxigênio. Mas esse processo não é espontâneo e é preciso fornecer energia para que a reação ocorra. Desde 1972, em que Fujishima e Honda fizeram water splitting usando dióxido de titânio, mais de 130 tipos de fotocatalisadores já foram testados para esse processo. Dentre esses, muitos são materiais como óxidos metálicos, perovskitas, quantum dots e materiais bidimensionais. Existe, portanto, uma busca pelo semicondutor ideal, com características específicas em relação a band gap e estabilidade. Nesse contexto, as perovskitas de oxinitreto de tântalo chamam a atenção. Elas são materiais com as estruturas apresentadas aqui e têm uma energia de band gap na região do visível, com bandas adequadas para o processo de water splitting. As rotas de síntese na literatura dessa perovskita com estrôncio e tântalo são reação de estado sólido, coprecipitação, com ureia ou redução carbotermal ou complexo polimerizado. Buscamos estudar rotas diferentes para diminuir as temperaturas necessárias e melhorar a estrutura. A metodologia utilizada foi, então, uma síntese hidrotermal partindo de nanotubos de óxido de tântalo e nitreto de tântalo e também usando cloreto de tântalo. Depois foi realizado o tratamento térmico em atmosfera modificada nas amostras. Após a caracterização dos materiais por DRX, XPS, MEV e reflectância difusa no VVIS, feitas nas amostras após síntese hidrotermal e após o tratamento térmico, chegamos em alguns resultados apresentados. Podemos ver que o óxido de tântalo sintetizado estava de fato na forma de nanotubos, com tamanhos de acordo com o esperado na literatura. E o mesmo pode ser visto para as amostras de nitreto de tântalo, que foram ambas usadas como precursores. Após a síntese utilizando ambos precursores e diferentes fontes de estrôncio, podemos notar que todas apresentaram um intermediário na forma de um hidrato, como pode ser visto nesse difratograma. Já após o tratamento térmico, para amostras que utilizaram carbonato de estrôncio, o tratamento em temperaturas de 850 graus por 10 horas produziram a fase da perovskita de interesse. Também podemos ver que a amostra partindo de nitreto de tântalo apresentava impurezas do nitreto após o tratamento térmico. Já para amostras utilizando hidróxido de estrôncio, o tempo necessário para a conversão da fase de interesse era menor, com 6 horas de tratamento térmico sendo ideais para a obtenção dela majoritariamente. O que também pode ser visto na superfície desse material, dado a proporção dos estados de tântalo encontrados na análise de XPS para o tratamento térmico de 6 horas de todas essas amostras. Já utilizando cloreto de tântalo como precursor, após a síntese hidrotermal, as sínteses que utilizaram PVP também apresentaram hidrato como produto. Em contraste, as rotas utilizando ácido cítrico não deram padrões indexáveis de DRX. Finalmente, após tratamento térmico, essas 3 amostras resultaram na perovskita de interesse quase exclusivamente, apenas com tratamento em amônia, em 6 horas a 850 graus. Ao observar sua superfície utilizando XPS, podemos ver que há uma diferença entre a proporção de estados de tântalo entre as 3 diferentes sínteses mostradas no slide anterior. A partir dos resultados, podemos chegar em algumas conclusões acerca do mecanismo de formação da perovskita, que passa por esse hidrato, em relação ao tratamento térmico ideal para manter a nanoestrutura das amostras e em relação a esse tratamento para síntese usando carbonato ou hidróxido de estrôncio. Em relação ao precursor de cloreto de tântalo, um menor tratamento térmico é necessário para obter a fase pura do material, e notamos diferença ao utilizar 2 diferentes agentes complexantes. Esse trabalho foi realizado no LAMAI, na URGS. Muito obrigada pela atenção.